À porta encontramos Mangueritone, o cocheiro que já havia me guiado. Ele segurava as rédeas de 3 cavalos negros como os primeiros, um para mim, um para ele e um para Clarimunda. Aqueles cavalos deveriam ser crias da Espanha, nascidos dos jumentos fecundados pelo Zéfiro, pois seguiam tão rápido quanto o vento e a lua que se levantara na nossa partida para nos iluminar. Rolava o céu como uma roda solta de sua carruagem. Nós a víamos à nossa direita saltar de árvore em árvore e perder o fôlego para correr atrás de nós. Logo, chegamos a uma planície onde, junto a um grupo de árvores, nos esperava um carro atrelado a 4 vigorosos animais. Subimos nele e os cocheiros fizeram-nos adotar um galope insensato. Eu tinha um braço pesado pela cintura de Clarimunda e uma de suas mãos dentro da minha. Ela apoiava a cabeça em meu ombro e eu sentia sua garganta seminua roçar meu braço. Eu nunca sentira uma felicidade tão intensa. Esquecera de tudo naquele momento e me lembrava tanto de ser um padre quanto o que eu havia feito no seio de minha mãe. Tão grande era o fascínio que o espírito astuto exercia sobre mim. A partir daquela noite, minha natureza de alguma forma se desdobrou e houve em mim 2 homens, um não conhecendo o outro. Às vezes, eu me achava um paroco que sonhava todas as noites que era um gentil homem. Às vezes, um gentil homem que sonhava que era paroco. Não conseguia mais distinguir o sono da vigília, e eu não sabia onde começava a realidade e onde terminava a ilusão. O jovem senhor seguro de si e libertino zombava do padre. O padre detestava a libertinagem do jovem senhor. 2 espirais enrodilhadas uma na outra e confundidas sem jamais se tocarem, representavam bem a vida bicéfala que foi a minha. Apesar da estranheza da posição, não creio ter por só um instante beirado a loucura. Sempre conservei claras percepções das minhas 2 experiências. Havia, porém, um fato absurdo que eu não conseguia explicar. Que o sentimento do mesmo eu sentisse entre os 2 homens tão diferentes. Era uma anomalia da qual não me dava conta, acreditasse eu ser o paroco da pequena aldeia ou o senhor Romualdo, amante oficial de Clarimunda. Frequentemente, eu estava, ou pelo menos acreditava estar, em Veneza. Ainda não consegui desenterrar o que havia de ilusão e de realidade naquela estranha aventura. Vivíamos num grande palácio de mármore às margens do Canaleio, cheio de afrescos e estátuas, com 2 ticianos da melhor fase do quarto de dormir de Clarimunda, um palácio digno de um rei. Cada um de nós tinha sua própria gôndola e barcarolas pessoais, nossa sala de música e nosso poeta. Clarimunda apreciava a vida com grandes pompas e tinha algo de Cleópatra em sua maneira de ser. Quanto a mim, vivia como um filho de príncipe e me exibia como se tivesse sido da família de um dos 12 apóstolos ou dos 4 evangelistas da República Sereníssima. Não me desviaria do meu caminho, nem para deixar passar o doge, e não creio que, desde que Satã caiu do céu, alguém tenha sido mais orgulhoso e mais insolente do que eu. Ia a Cassino Ridotto e fazia apostas diabólicas. Convivia com a melhor sociedade do mundo, filhos e famílias arruinadas, mulheres de teatro, encroques, parasitas e assassinos. Entretanto, apesar da dissipação daquela vida, eu era fiel a Clarimunda. Amava-a perdidamente. Ela tinha reanimado a minha própria saciedade e mobilizado a inconstância. Ter Clarimunda era ter 20 amantes, era ter todas as mulheres, tanto ela era mutável, cambiante e diferente dela mesma, um verdadeiro camaleão. Ela fazia você cometer com ela a infidelidade que teria cometido com outras, adotando por completo o jeito, a postura e o tipo de beleza da mulher que parecia agradar. Devolvia-me centuplicado o meu amor, e foi em vão que jovens aristocratas e mesmo os velhos do Conselho dos 10 lhe fizeram as mais magníficas propostas. Um Foscari chegou a lhe propor casamento, ela recusou tudo. Ela tinha ouro suficiente, nada queria além do amor, um amor jovem,
puro, despertado por ela e que deveria ser o primeiro e o último. Eu teria sido perfeitamente feliz sem um maldito pesadelo que voltava todas as noites, no qual eu me imaginava como um paroco de aldeia, mortificando-me e fazendo penitência por meus excessos do dia. Tranquilizado pelo hábito de estar com ela, quase não pensava mais na forma estranha pela qual eu conhecera Clarimunda. Entretanto, o que me havia dito o abade Serapião voltava-me às vezes, e a memória não me deixava em paz. Com o passar do tempo, a saúde de Clarimunda já não era tão boa. Suas cores esmaeciam dia após dia. Os médicos que foram trazidos nada compreendiam de sua doença e não sabiam o que fazer. Prescreveram alguns remédios insignificantes e não voltaram. Entretanto, ela empalidecia a olhos vistos e ficava cada vez mais fria. Estava quase tão branca e tão morta quanto na famosa noite do Castelo Desconhecido. Eu me desolava a vê-la desfalecer lentamente daquela forma. Ela, emocionada com a minha dor, sorria-me doce e tristemente, com o sorriso fatal das pessoas que sabem que vão morrer. Uma manhã, eu estava sentado ao lado do seu leito e almoçava sobre uma mesinha para não abandoná-la nem por um minuto. Em uma manhã, eu estava sentado junto ao seu leito e almoçava sobre uma mesinha para não abandoná-la nem por um minuto. Ao cortar uma fruta, dei por acaso um corte bastante profundo no dedo. O sangue imediatamente jorrou em filetes púrpureos e algumas gotas respingaram em Clarimunda. Seus olhos se iluminaram, sua fisionomia assumiu uma expressão de alegria feroz e selvagem que eu nunca havia visto nela. Pulou da cama com uma agilidade animal, uma agilidade de macaco ou de gato, e precipitou-se sobre o meu ferimento, que começou a chupar com um ar de indescritível volúpia. Engolia o sangue em pequenos goles, lenta e preciosamente, como um gourmet que saboreia um vinho de Xerez ou de Saracusa. Semicerrava os olhos e suas pupilas verdes tornaram-se alongadas em vez de arredondadas. De vez em quando, se interrompia para beijar a minha mão. Depois recomeçava a apertar seus lábios sobre o ferimento. Quando viu que o sangue já não vinha mais, levantou-se, os olhos úmidos e brilhantes, mais rosada que uma aurora de maio, o rosto cheio, a mão morna e suada, enfim, mais bela do que nunca e em perfeito estado de saúde. Não morrerei, não morrerei, disse ela meia louca de alegria, pendurando-se em meu pescoço. Poderei amá-lo por muito tempo ainda. Minha vida está na sua e tudo o que há em mim vem de você. Algumas gotas do seu rico e nobre sangue, mais precioso e mais eficaz do que todos os elixires do mundo, me devolveram a vida. Aquela cena me preocupou por muito tempo e inspirou-me estranhas dúvidas em relação a Clarimunda. E naquela noite, quando o sono me levou de volta ao meu presbítero, encontrei o abade Serapião mais grave e mais preocupado do que nunca. Olhou-me atentamente e disse: Não contente em perder sua alma, você quer ainda perder seu corpo. Rapaz desafortunado, em que armadilha você caiu? O tom no qual ele disse essas palavras atingiu-me fortemente, mas apesar de sua força, a impressão logo foi dissipada e 1000 outras preocupações a apagaram do meu espírito. Entretanto, uma noite, vi em meu espelho, cuja pérfida posição ela não havia calculado, Clarimunda derrubando um pó na taça de vinho com especiarias que ela costumava preparar depois do jantar. Peguei a taça e fingi levá-la aos lábios e coloquei sobre algum móvel, como para terminá-la mais tarde à vontade. E aproveitando o instante em que a bela estava de costas, joguei o conteúdo sob a mesa, após o que me retirei do quarto e me deitei, bem determinado a não dormir e ver no que daria tudo aquilo. Não esperei muito. Clarimunda entrou de camisola e, livrando-se de seus véus, deitou-se ao lado da minha cama. Quando estava certa de que eu dormia, descobriu meu braço e tirou dos cabelos um alfinete de ouro. Começou então a murmurar em voz baixa. Uma gota, só uma gotinha vermelha, um rubi na ponta da minha agulha. Como você ainda me ama, não devo morrer. Ah, pobre amor, vou beber seu sangue, belo e púrpura tão brilhante. Dorme, meu único bem, dorme, meu Deus, meu filho, não farei mal a você. Não tomarei de sua vida senão o que será preciso
para não deixar que se apague da minha. Se eu não amasse tanto, poderia resolver ter todos os outros amantes do qual esgotaria todas as veias. Mas desde que conheço você, tenho horror a todo mundo. Ah, que belo braço! Como é roliço, como é branco! Não ousarei jamais picar essa linda veia azul. E ao dizer isso, ela chorava, e eu sentia suas lágrimas caírem sobre meu braço que ela mantinha entre as mãos. Então, decidiu-se, me picou de leve com a sua agulha e começou a bombear o sangue que escorria. Ainda só havia bebido algumas gotas, tomada pelo medo de me esgotar. Envolveu o meu braço cuidadosamente em uma pequena atadura, depois de ter esfregado a ferida com um unguento que cicatrizou de imediato. Eu não podia ter mais dúvidas, o abade Serapião tinha razão. Entretanto, apesar daquela certeza, não conseguia me impedir de amar Clarimunda. Ele lhe teria dado de bom grado todo o sangue do qual ela precisava para manter a sua existência fictícia. Aliás, eu não tinha muito medo. A mulher valia aquele vampirismo, e o que eu tinha visto e ouvido me tranquilizava por completo. Eu tinha na época veias abundantes que não seriam tão facilmente esgotadas, e não baganhava minha vida gota a gota. Eu mesmo me teria aberto o braço e lhe teria dito: bebe, e que meu amor se infiltre em seu corpo como meu sangue. Eu evitava fazer qualquer alusão ao narcótico que ela me servia e à cena da agulha que vivíamos no mais perfeito acordo. Meus escrúpulos de padre, contudo, atormentavam-me mais do que nunca. Eu não sabia mais que nova maceração inventar para castigar e mortificar minha carne. Ainda que todas aquelas visões fossem involuntárias e eu nada fizesse para delas participar, não ousava tocar o corpo de Cristo com mãos tão impuras, e um espírito contaminado por semelhantes libertinagens, reais ou sonhadas. Para evitar cair naquelas cansativas alucinações, eu tentava me impedir de dormir. Mantinha-me as pálpebras abertas, com os dedos, e ficava de pé contra a parede, lutando contra o sono com todas as minhas forças. Mas a areia do entorpecimento logo me escorria pelos olhos, e vendo que toda aquela luta era inútil, eu deixava cair em os braços de desânimo e de exaustão, e a corrente me arrastava de volta às pérfidas margens. Serapião me fazia as mais veementes exortações e censurava-me duramente, e um dia em que eu estava mais agitado do que o de costume, ele disse: para livrá-lo dessa obsessão, só há um meio, e ainda que seja extremo, é preciso fazer uso dele. Para os grandes males, grandes remédios. Eu sei onde Clarimunda foi enterrada. É preciso que nós a desenterremos e que você veja em que estado lamentável está o seu objeto de amor. Você não será mais tentado a perder a sua alma por um cadáver imundo, devorado por vermes e prestes a virar pó. Isso sem dúvida fará com que você volte a si. Quanto a mim, estava tão cansado daquela vida dupla que aceitei, querendo saber de uma vez por todas quem, se o padre ou o homem pecador, era a vítima da ilusão. Eu estava decidido a matar em benefício de um ou de outro, um dos dois homens que havia em mim, ou matar ambos, pois uma vida semelhante não poderia durar. O abade Serapião muniu-se de uma picareta, uma alavanca e um lampião, e à meia-noite nos dirigimos ao cemitério, do qual ele conhecia perfeitamente as jazidas e a disposição. Após dirigir a luz fraca do lampião para as inscrições de vários túmulos, chegamos enfim a uma pedra semi-oculta pelo mato e devorada pelo musgo e pelas ervas daninhas, nos quais deciframos esse começo de inscrição: aqui jaz Clarimunda, que foi em sua vida a mais bela do mundo. É aqui mesmo, disse Serapião. E deixando no chão o seu lampião, introduziu a alavanca no interior da pedra e começou a erguê-la. A pedra cedeu e ele começou a trabalhar com uma picareta. Eu o olhava agir mais sombrio e mais silencioso do que a própria noite. Quanto a ele, curvado sobre a obra fúnebre, brilhava de suor, ofegava e a sua respiração apressada tinha o som de um estertor de moribundo. Era um espetáculo estranho, e quem nos tivesse visto de fora nos teria tomado por profanadores e ladrões de sudários,
e não por sacerdotes de Deus. O zelo de Serapião tinha algo de duro e selvagem, que o fazia parecer mais um demônio do que um apóstolo ou anjo, e seu rosto de grandes traços austeros e profundidade marcadas pela luz, nada tinha de tranquilizador. Eu sentia brotar em meus membros um suor glacial, e meus cabelos se arrepiavam dolorosamente sobre a cabeça. No fundo da minha alma, eu via a atitude do severo Serapião como um abominável sacrilégio e queria que do flanco das escuras nuvens que rolavam pesadamente acima de nós saísse um triângulo de fogo que o reduzissem a pó. As corujas empoleiradas sobre os cipestres, inquietas com o brilho do lampião, vinham chicotear surdamente o vidro sob suas asas empoeiradas, lançando gemidos tristonhos. As raposas uivavam ao longe e 1000 ruídos sinistros sobressaíam do silêncio. Enfim, a picareta de Serapião atingiu o caixão, cujas tábuas ressoavam com um barulho surdo e sonoro, com aquele terrível barulho que faz o nada quando é tocado. Ele tirou a tampa e vi Clarimunda pálida como um mármore, as mãos cruzadas, seu branco sudário fazendo uma única dobra de sua cabeça aos seus pés. Uma gotinha vermelha brilhava como rosa no canto de sua boca sem cor. Serapião, diante dessa visão, enfureceu-se. Ah, eis você, demônio, cortesã impúcida, bebedora de sangue e de ouro. Então aspergiu água benta sobre o corpo e sobre o caixão. A pobre Clarimunda nem chefiara ser tocada pelo santo orvalho quando seu belo corpo desfez-se em poeira. Nada mais havia senão uma mistura horrivelmente diforme de ossos e cinzas. Eis a sua amante, Sr. Romualdo, disse o inexorável padre, apontando-me aqueles tristes restos. Ainda estarás tentado a ir passear no Lido e em Focine com a sua beldade? Uma grande ruína acabava de se criar dentro de mim. Voltei para o meu presbítero e o Sr. Romualdo, amante de Clarimunda, separou-se do pobre paroco, para quem fora durante tanto tempo uma estranha companhia. Apenas na noite seguinte vi Clarimunda. Ela me disse como uma primeira vez sobre o pórtico da igreja: Infeliz, infeliz, o que você fez? Por que deu ouvidos àquele padre imbecil? Você não era feliz? O que eu fiz a você para que violasse a minha pobre tumba e desnudasse as misérias do meu vazio? Qualquer comunicação entre as nossas almas e nossos corpos está rompida desde então. Adeus, você sentirá falta de mim. Ela se dissipou no ar como uma fumaça e não mais a revi. Infelizmente, ela disse a verdade. Senti falta dela mais de uma vez e ainda sinto. A paz de minha alma foi comprada a um preço muito alto. O amor de Deus não ata suficiente para substituir o dela. Eis aí, irmão, a história da minha juventude. Jamais olhe para uma mulher e ande sempre com os olhos fixos para o chão, pois, por mais casto e mais calmo que você seja, basta um minuto para fazê-lo perder a eternidade.